Meu nome é Iraci Mendes, este é o canal Graça e Fé. E para quem não ouviu os vídeos anteriores, este canal tem como objetivo fazer o roteiro do plano da salvação e contar a história humana. E também estamos contando testemunhos de experiências espirituais e mais de experiências com Deus, mas também tem algumas testemunhos do mundo espiritual, né? E nós vamos contar também alguns testemunhos dessa natureza. Mas o objetivo principal é o roteiro do plano da salvação e contar a história humana. E também a gente vai fazer, contar também algumas coisas, tipo do dia a dia. Esse é o terceiro plano. Algumas coisas do dia a dia, algumas coisas também engraçadas, sabe? Sobre a dificuldade da vida no exterior, tipo dificuldade com o idioma. Tem algumas coisas bem legal, bem engraçada para compartilhar. E também tem algumas coisas assim da minha família mesmo que talvez eu vou estar contando. Se eles liberarem, eu vou estar contando. Mas o objetivo principal é estar trazendo aqui os estudos sobre o plano da salvação de Deus, contar a história humana e testemunhos. Estes são os objetivos principais deste canal. E este é um trabalho que estamos fazendo principalmente para novos convertidos e também para pessoas que às vezes leem a Bíblia e não conseguem entender. Então, tem uma especialidade para essas pessoas. E hoje eu vou estar falando sobre a vida humana, o começo da história humana. Porque antes de entrarmos no Gênesis, eu estou fazendo umas explicações básicas para ficar mais fácil. E quando chegarmos no Gênesis, mas já disse antes, eu não sou teóloga, nem sou pastora, só estou contando mesmo a história e fazendo esse trabalho porque eu acho importante, eu acho muito importante, porque estamos tratando do assunto da salvação. Então, é um assunto muito importante, não é um assunto secundário, mas é um assunto de grande valor, deve ser o assunto primordial da nossa vida, né? Então, é isso. E hoje vou estar falando sobre o princípio da história humana. Então, vamos começar. Pela palavra de Deus, nós entendemos que a história humana, ela começa na eternidade. Ela tem o seu pezinho lá na eternidade. E foi na eternidade que Deus fez o plano. E lá na eternidade, o plano de criar o ser humano. E lá na eternidade, nós podemos ver nas escrituras Deus tratando de coisas a nosso respeito. Olha, isso é magnífico. Antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar todas as coisas, Deus já estava lá na eternidade tratando de coisas a nosso respeito. Então, isto é magnífico, magnífico. E lá, Deus já estava falando, eu vou criar eles, eu vou criar eles seres santos, irrepreensíveis, para estar criados nele. Nele, isso significa que Deus, significa o que nós sabemos hoje, né? Que Deus, quando ele criou o homem, né? Eu digo o homem porque o homem é o que traz em si a semente humana, né? Mas tá já incluído o homem e a mulher. Quando Deus criou o primeiro casal humano, o homem, porque a mulher já veio do homem. Então,
quando Deus criou Adão, em Adão, né, que é a primeira cópia, né, não é a cópia, né, é o primeiro, os outros foram criados em Adão, né, mas Adão, ele foi criado pelas mãos de Deus, a Eva também foi criada pelas mãos de Deus, mas a Eva já foi tirada do Adão, né, então Adão, quando Deus criou ele, nele Deus já criou a semente humana, então a Eva já estava criada no Adão, como semente de Adão também. Então, quando Deus criou o homem, Deus criou no interior humano um espaço espiritual para ser a habitação de Deus, né? Que a palavra de Deus já diz assim, ó. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, Deus, ele quando ele criou o ser humano, ele deixou um espaço no interior humano para ser morada de Deus, para ser templo vivo de Deus, para ser habitação de Deus. Então, por isso que quando o ser humano pecou, ficou o vazio. E hoje nós sentimos um vazio, né? Antes de nós aceitar a Jesus, nós sentimos um vazio interior, né? E o homem, o ser humano, ele procura entender qual é a causa desse vazio. E várias coisas são apresentadas, mas a realidade é que esse vazio é por causa que esse espaço era habitação, era e é a habitação do Espírito de Deus. Então, o pecado nos separou de Deus, mas o plano da salvação nos traz de volta a Deus. Então, o plano da salvação é o assunto mais importante da vida humana. Então, vamos estar falando sobre esse plano e também vamos estar refletindo para que não fique só na fala, mas que essas palavras venham produzir um efeito poderoso, que nós possamos, né, os que não tomaram ainda, tomar uma decisão gloriosa a respeito desse plano, porque o plano foi feito, a obra de Deus é para todos, a obra da salvação, da redenção é para todos, mas nós que temos que tomar a nossa posição, a atitude de receber essa salvação, não é Deus que toma essa atitude, Ele fez o plano, Ele proveu a salvação, mas o plano, quer dizer, a decisão de aceitar ou de rejeitar é do ser humano. Então, por isso é que eu estou explicando sobre essa salvação, como tudo aconteceu, como ocorreu e como receber a salvação. Então, lá na eternidade, Deus já fez esse plano, né? Porque Deus, quando Ele fez o plano de criar o ser humano, Ele, por ser um ser eterno, Deus, Ele já viu que o ser humano, ele ia pecar. Mas antes de comentar sobre essa parte, eu vou falar um pouquinho sobre a pessoa de Deus, porque fica difícil de falar sobre a palavra de Deus sem nós entendermos um pouco mais sobre o Deus da palavra. Então eu vou falar um pouco sobre Deus e depois eu vou voltar a falar sobre a história humana. Deus, ele é, a palavra de Deus nos mostra que Deus, ele é um. Deus é um, existe um só Deus. Mas esse Deus único, ele subsiste em 3 pessoas. E a Bíblia chama essas 3 pessoas de Pai, Filho e Espírito Santo. Essas 3 pessoas são iguais, são idênticas. E
mas sempre nós vamos ver que o Pai, Deus Pai, ele se destaca. Em alguma instituição, sempre existe alguém que sobressai. Precisa ter alguém ali que sobressai na liderança ali, mas nós vemos que o Pai, ele se sobressai. Eu vou trazer estudo depois, mas isso já fica dito, né? Que o Pai, ele sobressai, mas também a Bíblia deixa claro, a gente vê pela Escritura, que as três pessoas têm a mesma autoridade. Elas têm o mesmo nível de autoridade divina. As três têm todo o poder sobre os céus, a terra, têm poder sobre a morte, sobre a vida e a morte, têm poder de criar, têm poder de salvar, têm poder de transformar, de libertar, de regenerar o pecador. Então, as três têm o mesmo poder. E nós vamos ver no decorrer das Escrituras que as três fazem as mesmas obras. Nós vamos ver as três trabalhando junto no plano da salvação, na obra da redenção do pecador, no plano da salvação, né? Na obra da criação, no plano da salvação e na obra da regeneração, da justificação do pecador e tudo mais. Então, nós vamos ver que as três são inseparáveis. As três trabalham juntas e, por exemplo, aqui no homem, na criação do homem, nós vamos ver que aqui no capítulo 1 nós vamos ver Deus criando todas as coisas. Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia e havia trevas, tá? Aí vai falar, né? Então disse Deus, haja luz e houve luz e tal e tal. Aqui Deus vai criando, Deus criou o dia, aqui dá o início do tempo, né? Porque Deus estava preparando tudo para poder criar o homem. Então aqui Deus criou a luz, criou o dia, né? Aí passa o dia primeiro, o dia segundo, e vai mostrando dia terceiro, dia quarto, dia quinto. E Deus foi criando, criou os animais, criou as árvores, e os rios, e aí até chegar no versículo 26, né? E antes de Deus criar tudo isso aqui, a Bíblia nos mostra que o Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas, porque havia águas e trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas, ele pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo de Deus já estava criando uma atmosfera, criando o ambiente para ser habitado. Então ali harmonizando, trazendo harmonia sobre o ambiente, sobre a terra, né? Então aqui nós vamos ver toda essa parte aqui da criação. E aí quando chega aqui no versículo 26, aí Deus tira do projeto dele, lá do projeto da eternidade, ele abre a gaveta da eternidade e aí ele tira do seu projeto, da gaveta, o seu projeto que ele tinha feito lá na eternidade, de criar o ser humano. Aí Deus Pai fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, aqui, aí Deus fala, né? Que ele domine sobre as bestas, feras da terra, né? Sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre toda a terra sobre todo o réptil que se move sobre a face da terra. Então Deus estava dando poderio, Deus daria poderio ao ser humano e tal e tal. Então aí aqui está mostrando os projetos que Deus fez e ele planejou e tal, aí ele criou, aí Deus disse que ajunte as águas, tal, aí ele foi criando tudo. Aí quando chega no homem, Deus aqui também fala qual era o projeto. Um dos projetos era, né, vamos criar o ser humano semelhante a nós, que ele domine sobre a terra, governe sobre os animais e tal e tal. Aí aqui já mostrando que ele criou, então criou, aí ele criou, ele fez. Agora no capítulo 2 vai mostrar como foi que Deus criou. Então aqui
na conclusão aqui do capítulo 1, vai dizer assim, vou ler aqui desde o 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a face da terra. E então, agora aqui a conclusão, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Macho e fêmea os criou, mas aqui Deus não criou só o homem, não, mas no homem Deus já tinha criado a mulher, a Evona já estava aqui já estava aqui em semente, né? Então criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ué, mas Deus não estava convocando ali mais seres da mesma categoria de Deus, né? Para criar junto com ele, por que então não está dizendo assim? E então criamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não, Deus não está dizendo isso, porque Deus, ele subsiste em 3 pessoas. Então, eles fizeram, mas quem criou, quem foi? A glória de quem? De Deus, porque é o mesmo Deus. É 3 pessoas, mas é um só Deus. Então, Deus convocou essas pessoas, façamos segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui o resultado, então criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, mostrando, é um só Deus. Então, essa passagem aqui, para mim, é uma das mais fortes e inegáveis sobre a Trindade de Deus. Então, dito isto, que Deus é um ser que subsiste em 3 pessoas, então, mas isso nós vamos ver no decorrer das Escrituras. Nós vamos ver as 3 trabalhando juntas, né? Como eu já disse, nós vamos ver muitas outras passagens bíblicas que deixam claro esse fato. Então, Deus, como um ser eterno, ele fez o plano de criar o ser humano. E então, quando Deus ele fazia um plano, quando Deus ainda estava naquela fase de criar, né? Então, que Deus ainda, a gente não sabe quanto tempo, como eu não sei se eu já disse, né? Mas quanto tempo se passou depois que ele fez o plano de criar o ser humano para ele concluir esse projeto. A gente não sabe quanto tempo se passou. Mas o que sabemos é que foi na eternidade que Deus fez esse projeto, antes de criar todas as coisas e antes de criar o tempo. Então, quando Deus ele planejava algo, aquilo já passava a existir para Deus. Por que já passava a existir? Porque, como eu já disse, Deus é um ser eterno. Ele é um ser atemporal. Então, quando Deus fazia um plano, ele já olhava para frente. Por exemplo, aqui, né, temos que falar do nosso modo, né, na forma humana, né, usando a linguagem do tempo, porque não dá para falar de outra forma. Então, aqui, quando Deus, aqui ele fez o plano, aqui ia passar um tempo, mas a gente não sabe quanto tempo na eternidade, se fosse contar na contagem humana, né, na contagem do tempo, quanto tempo ia se passar para Deus concluir esse projeto que ele tinha feito. Aqui ele tinha feito esse projeto. Mas só que Deus, ele fez o projeto aqui, mas ele olhou, como para ele não tem barreira do tempo, ele olhou para frente desse tempo aqui. Ele olhou, na medida que Deus ia olhando, Deus ia vendo cada situação. Então ele olhou para frente e já viu o ser humano criado. E ele já nos amou, já se apaixonou, já arriou os 4 pneus por nós. E
ele olhou e ele viu o casal humano feliz, ele viu ele criando, depois ele viu o casal humano feliz ali no paraíso e aquela comunhão gloriosa com Deus. Mais na frente ele viu que o ser humano ia pecar, mais na frente o ser humano já tinha pecado, a humanidade já tinha aumentado e o ser humano já estava afundado no pecado. Ele, à medida que Deus olhar, ele vê, porque para ele não tem barreira de tempo. Só que quando Deus olhou e ele viu que o ser humano ia pecar, ele não desistiu. Por que que ele não desistiu? Porque Deus já nos amava. Ele já nos amava, então Deus preferiu tomar uma providência radical em relação a ele mesmo, em relação à pessoa dele mesmo. Ele falou, eu tomo essa posição radical. Ele não falou isso, tá? É eu falando. Mas ele fez isso. Tem coisa que a gente fala, aí Deus disse, mas não quer dizer que está escrito que Deus disse. Mas Deus não disse, tem coisa que Deus não disse, mas ele fez. Então, para nossa expressão humana, a gente precisa falar do jeito humano. Então Deus disse, eu vou tomar uma posição radical contra mim mesmo. Mas eu não vou deixar os meus filhos perecer, não vou. Eu vou dar a minha vida por eles, mas eu não vou desistir deles. Então, eu vou fechar este vídeo e vou dar continuidade no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.